Neste momento, a cidade de Medellín se encontra em grande consternação devido ao pavoroso desastre ocorrido esta tarde no campo de aviação, para o qual desfilam continuamente todos os veículos existentes nesta capital. O local da catástrofe apresenta um comovente cenário de tragédia. Essa notícia não é sobre o acidente da Chapecoense e foi publicada no jornal colombiano El Tiempo em junho de 1935. Será que um acidente que aconteceu faz quase um século ainda guarda algo novo? Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Toda vez que uma música é interrompida por um desastre aéreo, a comoção é enorme. Aqui no canal eu já contei histórias de voos que interromperam carreiras de sucesso, como Mamonas Assassinas, Gabriel Diniz, Marília Mendonça, Alaia. Mas o episódio de hoje é sobre outro tempo, quando a própria aviação comercial estava em início de carreira, com menos de 25 anos de atuação. 89 anos se passaram e ainda hoje falamos de Carlos Gardel. É possível que você sequer conheça um tango. E o tango foi difundido por essa ilustre figura. No meio da década de 1930, a agenda de Gardel estava cheia. Depois de uma turnê na Colômbia, o cantor iria para os Estados Unidos para cumprir um contrato com a Paramount, para quem estrelaria mais um filme falado e cantado em espanhol. Assim que chegou em Medellín, o Gardel elogiou os serviços aéreos do país, os descrevendo como admiráveis pela sua abrangência, rapidez, comodidade. Mas antes da gente focar na celebridade deste voo, eu quero que vocês reparem em um outro ponto importante. Vejam a manchete publicada no dia seguinte ao acidente, num jornal colombiano. 15 mortes e 5 feridos em catástrofe aérea. E o subtítulo dizia: A morte do aviador Ernesto Samper Mendonça e de Carlos Gardel. Não é curioso que antes mesmo de citar essa grande estrela argentina, o jornalista destacou um aviador colombiano? Então, vamos entender quem era Ernesto Samper. Essa mesma matéria o descrevia como um notável piloto civil, além de um incansável propulsor da aviação comercial colombiana. O Ernesto tinha negócios no ramo. Em 1933, ele fundou a SACO, Serviço Aéreo Colombiano. A sede da empresa era em Bogotá e tinha no aeroporto de Techo como sua base operacional. Hoje, o local é o Monumento a las Bandeiras, com 120 esculturas do artista Alonso Neira Martínez. Antes disso, até 1959, o Techo era o aeroporto principal da capital colombiana, ocasião em que foi inaugurado o aeroporto El Dorado. E o Serviço Aéreo Colombiano tem em sua origem uma outra tragédia aérea. Desde 1932, Ernesto Samper era proprietário da Escola Civil de Aviação. No ano seguinte, 2 alunos, Joaquim Camacho Reis e Alberto Pisano Restrepo, levantaram um voo num Monocup 90, uma aeronave que fazia parte da frota da escola. Só que aquela operação de voo não tinha sido autorizada. E o November Charlie 12355 caiu sobre o comércio local, vitimando os 2 ocupantes. A aviação ainda iria se desenvolver muito, mas sabe que tem uma empresa com 8 anos de atuação que já nasceu com alta tecnologia? Eu estou falando da Insider. Eu uso roupa da Insider todo dia, como vocês sabem. E eu quero falar de um kit que é composto por uma camiseta Halloween Core, que aliás eu estava usando ontem, devia ter, que eu botei para lavar, se eu estaria com ela aqui agora. Eu adoro aquela camiseta, que ela não tem gola e ela tem uns botões aqui na frente e ela veste muito bem no corpo. E também é um kit, é esta camiseta e a calça Future Form. A calça eu tô com ela aqui, dá uma olhada, ó, só pra você ver que é verdade que eu tô falando, ó. Future Form. Este kit já tem desconto lá na loja da Insider. Mas você que é esperto, assiste o canal, sabe que o cupom LITO15
tem poder, não sabe? Pois é, ele dá mais 15% de desconto em cima do desconto do site. É só clicar no link que está aí na descrição e aproveitar toda esta tecnologia que a Insider coloca em seus tecidos incríveis. Cara, eu adoro essa Future Form. Dá para ouvir o barulhinho aí, ó? Vamos fazer um ASMR, ó. Então você vai lá no link e usa o Lito 15 neste kit, tá? Não tem nada melhor que essa combinação. Helen Core e calça Future Form. É isso, são cores maravilhosas, é um tecido que ajuda o suor a evaporar, é um tecido que desamassa no corpo e é um tecido anti-odor. Você sai de manhã com seu desodorantinho ali embaixo do braço, passa o dia inteiro trabalhando e volta para casa e não tem cheiro a sua camisa. É sensacional esse Insider. Mas agora a gente tem que voltar para um tempo em que não existiam esses prazeres em se vestir. Não tinha tecnologia. Vamos lá. Cerca de 2 meses depois, Ernesto atualizou a frota da escola com 2 aeronaves modelo Monocoupé 110, que importou de St. Louis, no Missouri. Para a operação, ele contou com a colaboração do aviador Scott Bermud. Esse investimento foi fundamental para a criação da sua companhia, a SACO. Além do transporte de jornais, o serviço aéreo colombiano oferecia serviços postais entre as 2 maiores cidades do país. Com o tempo, a SACO rompeu com o monopólio da Scadita, a Sociedade Colombo-Alemã de Transportes Aéreos. E uma curiosidade, essa é a 2ª companhia mais antiga do mundo, fundada em 1919. Em 1934, a SACO ampliou a frota da sua companhia, comprando 3 unidades do modelo Curtiss Kingbird, também chamado de Model 55. Apenas 19 unidades dessa aeronave foram fabricadas e a Marinha dos Estados Unidos foi um desses clientes. Com mais aviões à disposição, a companhia também ampliou suas operações e passou a atender mais 4 destinos. No ano seguinte, em 1935, a empresa de Ernesto firmou uma importante parceria com a Panam. E com esse acordo, o colombiano recebeu mais 2 aeronaves. Desta vez, o modelo Ford trimotor, apelidado de Tin Goose, ou simplesmente ganso de lata. Além dessas aeronaves, os americanos forneceram treinamento para esse aparelho também. Na ocasião, o F-31 e o F-32 eram os únicos aviões da Colômbia com navegação por rádio. E essa novidade tecnológica permitia aos pilotos se orientarem por meio das antenas das estações difusoras. Eles sintonizavam lá no equipamento e aí seguia a agulha. O Ford trimotor, prefixo Fox 31, tinha apenas 18 dias de idade. E ele chegou à Colômbia conduzido pelo próprio Ernesto. Àquela altura, ele tinha um recorde. Era o piloto com maior número de viagens entre Bogotá e Medellín, 550 voos. E o Ernesto nunca tinha se envolvido em um acidente aéreo, nem mesmo em um incidente. Tudo mudou no dia 24 de junho de 1935. Quando o Fox 31 atenderia o ilustre passageiro Carlos Gardel. E naquela manhã, uma multidão se reuniu no aeroporto de Techo, em Bogotá. Ao meio-dia, a comitiva de Gardel e 2 tripulantes decolaram no Ford trimotor Fox 31 do aeroporto de Techo, em Bogotá, rumo a Medellín, no aeroporto de Olaya Herrera. O comandante era Stanley Harvey, acompanhado do copiloto Macmillan. Pouco antes das 14 horas, o Fox 31 chegou à sua parada. E lá estavam a postos Ernesto Samper e mais uma multidão de fãs. O Stanley Harvey passou o comando do avião para o proprietário da aeronave. Depois do abastecimento, o Fox 31 levantaria voo rumo a Cali. Lembram da Scadita, que eu falei agora há pouco, a companhia aérea que fazia concorrência com a do Ernesto? Neste dia, eles realmente estavam no caminho do piloto da SACO. Quando o Fox 31, sob o comando do Ernesto, percorreu a pista do aeroporto Olaya Herrera, em Medellín, para decolar, ele estava a favor do vento, o que era um grande problema naquela época, mais do que hoje em dia. E no início da decolagem, o Fox 31 sofreu um leve desvio para a esquerda da pista, que foi corrigido pelo comandante Ernesto. 450 metros depois, a aeronave deu um pequeno salto
quando sofreu um brusco desvio para a direita, no ângulo próximo a 25 graus. Suas rodas principais se elevaram quase 1 metro do solo, a asa direita ligeiramente abaixada. E o Fox 31, nessa atitude anormal, acabou colidindo quase de frente com um outro Ford trimotor batizado como Manizales, que era operado pela Skadita e que estava se preparando para taxiar para a decolagem. O impacto fez com que os dois aviões girassem no sentido horário e, como ambos estavam com os tanques cheios de combustível, o incêndio foi instantâneo. Em 1935, o Ford trimotor era considerado um dos aviões mais modernos e potentes já projetados. Naquele dia, o piloto do Manizales era Hans Ulrich Thom, também considerado o profissional mais experiente da sua companhia aérea. E ele dividia a cabine de comando com o copiloto e radiotelegrafista Fuerste. De acordo com o relato de Antônio Perban, que naquele momento era o representante da Skadita em Medellín, às 14h45, o Ford trimotor estava se preparando para realizar o voo 62, que era o voo de volta para Bogotá. E a aeronave estava estacionada em frente ao hangar da companhia, com 4 passageiros e 3 tripulantes a bordo. Além do piloto e copiloto, o técnico Castilho completava o trio. E a aeronave da Skadita estava aguardando o Fox 31 decolar, para então se posicionar na pista de táxi e decolar. Então os motores estavam ligados. Enquanto isso, o avião controlado por Ernesto Samper tinha alcançado a sua velocidade máxima para a decolagem rumo a Cali. Só que ao invés dele sair do solo, ele se desestabilizou e atingiu o Skadita, que estava parado, sem nem tempo para a reação dos pilotos do Manizales. O choque aconteceu a cerca de 75 metros da pista central, provocando um incêndio que consumiu os 2 aviões em poucos minutos. Os jornais descreviam a colisão no aeroporto de Olaya Herrera como o maior acidente aéreo da Colômbia e provavelmente da América do Sul. Os gritos por pedidos de socorro eram agonizantes, mas não havia muito que pudesse ser feito. Apesar da violência do impacto, houve sobreviventes. Os bombeiros conseguiram resgatar 6 pessoas do incêndio. Com graves queimaduras pelo corpo, foram resgatados o engenheiro de voo da SACO, o Grant Flynn, e os músicos da banda de Gardel, o José Aguilar e o Domingo Riverol. E o massagista do cantor também, o Alfonso Azaf. E mais um staff de Gardel, o José Plaja. Apenas 3 deles resistiram até o hospital, sendo que 2 conseguiram se recuperar, apesar das severas queimaduras. O Riverol faleceu 2 dias depois do acidente. E o uruguaio José Plaja, que também era cantor e músico, viveu mais 16 anos depois do acidente, mas com graves sequelas. Ele ficou com o rosto desfigurado e cego. As autoridades colombianas precisaram de mais de 2 horas para controlar o fogo e de muita paciência para lidar com a comoção do público, que gritava diante das chamas. Eles se esmagaram e até se pisotearam na ânsia de ver os corpos entre os escombros. A polícia precisou intervir e afastar com violência a multidão que a qualquer custo tentava se aproximar dos aviões em chamas, já nos arredores da pista. Depois que Gardel embarcou, a atração passou a ser corpos desfigurados pelo fogo, que desafiaram os médicos para sua identificação, com a tecnologia que não existia na época, de DNA nem nada. Um jornalista retratou o episódio como teatro do sinistro. O calor insuportável do incêndio tornou o cenário ainda mais trágico, com pessoas desmaiando e outras manifestando crises nervosas. Um funcionário do aeroporto relatou que, diante de tamanha comoção, o público passou a xingar e ameaçar a equipe da Skadita. E aí, no dia seguinte ao acidente, a Skadita publicou o seguinte comunicado: o trimotor Fox 31 da SACO saiu da pista principal no sentido sul com vento de trás, contrariando assim uma das regras internacionais mais fundamentais da aviação. Por consequência da influência dos ventos, que naquele momento variavam entre sul e sudoeste, o avião desviou da pista sem tempo para se endireitar. Como resultado, se chocou violentamente contra o trimotor Manizales da Skadita, que estava fora da pista de pouso.
O presidente da Colômbia convocou o diretor-geral de aviação e o ministro de guerra para investigarem a causa do acidente. E o governo publicou a seguinte nota oficial: Bogotá, 24 de junho de 1935. A Direção-Geral de Aviação lamenta profundamente o terrível acidente aéreo que aconteceu em Medellín. Nossas sentidas condolências às famílias das vítimas e às empresas Scadita e Saco. A direção despachará uma comissão sob comando do capitão Mendes Calva para investigar o acidente. A comissão sairá às 8 da manhã da terça-feira em direção a Medellín. Para a comunidade da aviação, interessava compreender o que provocou todo aquele desvio no Fox 31. A manobra de decolagem parecia ocorrer normalmente até o extremo sul da pista, momento em que uma forte rajada de vento soprou em sua lateral de modo repentino. É provável que o piloto Ernesto Samper não tenha tido tempo de reação para uma manobra defensiva. E com a tecnologia daquela época, um avião poderia facilmente perder o controle se pegasse um vento de través. Naquela noite, o Manizales e o Fox 31 eram apenas cinzas. O cerco da polícia se manteve forte, afastando os curiosos. Foi difícil calcular até o público do espetáculo macabro, porque a cidade nunca tinha lidado com tamanha concentração de pessoas antes. Uma das lendas, e aí começam as lendas, que envolvem o acidente, é que o corpo de Gardel foi reconhecido porque estaria rodeado de moedas de ouro. E o artista tinha costume de levar consigo um cinto cheio de libras esterlinas. E existem outros relatos que os restos mortais do artista foram identificados graças à sua diferenciada dentadura, ou até mesmo pela sua pulseira de ouro, gravada com o seu nome e endereço. Jean Jaurès 735, Buenos Aires. De concreto, a gente tem o prejuízo material do Serviço Aéreo Colombiano, calculado em $35 mil. Isso sem contabilizar o impacto emocional de se perder o melhor avião e o melhor piloto da companhia. Não é à toa que depois da morte de Ernesto Samper, a Saco ficou inoperante por um período de 5 anos. E em 1940, a companhia, junto com os aviões, foi adquirida pela Scadita. E essa fusão deu origem a uma nova empresa aérea, batizada de Aerovías del Continente Americano, que é a sigla de Avianca. Quando morreu, Carlos Gardel tinha 44 anos. Os seus restos mortais foram sepultados no cemitério da Chacarita, em Buenos Aires, mas demoraram muito para chegar no país que tanto o acolheu. Só em 5 de fevereiro de 1936, quase 8 meses depois do acidente, é que o traslado do corpo aconteceu. No dia seguinte aconteceu o enterro. E até hoje, os fãs que visitam seu túmulo mantêm o costume de colocar um cigarro na mão da estátua que está lá. Todos os anos, no dia 24 de junho, seus fãs promovem uma peregrinação até o local e fazem um minuto de silêncio às 15h10. Em 1938, 3 anos depois do acidente aéreo, foi publicado o livro La Verdad sobre la muerte de Carlos Gardel, por Afonso Uribe Missas. A obra foi censurada e só foi publicada apenas em 2019, 81 anos depois da primeira edição. Para o autor do livro, o Ernesto recebeu uma certificação de voo para a qual ele não tinha experiência. Por isso, o governo colombiano teria responsabilidade por dar anuência a esse aviador. Mas o curioso é que todos os relatos da época descreviam o oposto, que o Ernesto era o aviador colombiano de maior destaque. Difícil, entender a história? Deixando essas conspirações de lado, o relato traz um fato que não foi considerado pela imprensa da época. O avião estaria sobrecarregado. Além das 5 pessoas a bordo, o trimotor tentou levantar voo com muitos equipamentos, películas de filmes, registros fotográficos e instrumentos musicais, o que teria deslocado o centro de gravidade da aeronave para a parte traseira. Portanto, ele não teria conseguido sair do chão. E por fim, as investigações relataram que apesar do Fox 31 ter partido com a sua capacidade máxima, não estava fora do peso permitido, de aproximadamente 6 toneladas. Ficou comprovado que a aeronave perdeu seu trem de pouso ainda durante o táxi na pista. Um outro fato revelado na investigação é que a pista tinha 915 metros de extensão e estava coberta por grama em bom estado e ligeiramente úmida. E fazia pouco tempo que a faixa central tinha recebido cascalho e que o sistema de drenagem tinha sido aprimorado. E os tubos instalados de forma transversal na pista deixaram ondulações na superfície, o que provocava um efeito da aeronave quicar.
O vento registrado foi de velocidade entre 20 e 30 km por hora, com um ângulo de 30 a 45 graus em relação à pista. Mais uma coisa, tá? Em 1935, o aeroporto de Olay Herrera nem tinha torre de controle. E as autorizações de pouso e decolagem eram declaradas de forma independente por cada aeronave, como isso existe hoje em aeroportos que não têm torre. Mas para isso, os pilotos usavam sinais visuais, como bandeiras verdes ou vermelhas, ao contrário de hoje, que usa o rádio de coordenação. Em 2018, quase um século depois, foi publicado um estudo do Laboratório de Fluidodinâmica da Faculdade de Engenharia da Universidade de Buenos Aires para avaliar as causas desse acidente. E os pesquisadores usaram os dados levantados pela investigação colombiana na época do acidente. E o estudo descartou a hipótese que a rajada de vento seria responsável por desviar a trajetória do Fox 31 durante a decolagem. O efeito de deslocamento seria de no máximo 15 metros para fora do eixo da pista. A conclusão foi que a causa mais provável do acidente foi uma falha em um dos motores. O manual do Ford Trimotor indicava que nessas circunstâncias o piloto apagasse imediatamente os motores remanescentes e abortasse a decolagem. Naquela tarde, o comandante Ernesto Stamper fez exatamente o contrário. Ele colocou os motores remanescentes em potência máxima. A justiça colombiana não reabriu a investigação do caso, que já estava arquivado. Charles Carlos El Zorzal, ou El Morocco de Abasto, o Gardel levou o tango portenho para viajar ao redor do mundo. Em retribuição, se mantém como um ícone cultural quase um século depois da trágica morte. E como dizem os argentinos, Gardel a cada dia canta melhor. Essa história foi muito pedida aqui no canal, eu espero que tenha atendido aos anseios dos pedidores. Se você curtiu, deixa o like e considere apoiar o canal para a gente continuar fazendo essas pesquisas, comprando esses aviões para o Flight Simulator e fazendo esse monte de produção que você vê por aqui. E também se inscreva no canal se não for inscrito, né? Um grande abraço e até o próximo voo!